Aqui recebendo ele, advogado, foi governador de São Paulo, enquanto era vice-governador, também foi da Secretaria de Lazer, Esportes e Turismo de São Paulo. 2 vezes foi prefeito de São Vicente, sendo reeleito com 93% dos votos válidos, vejam vocês. E agora ele está lançando um reality chamado O Político, que é um reality show para descobrir novos nomes da política. Está aqui, senhoras e senhores, ele, Zuzu. Pode apresentá-lo, por favor. Márcio França. Márcio França. Salve, galera. Fala, Marcião. Fala, Marcião. Pô, Firmeza total. A última... Tô aqui em busca de pra ver se eu descubro aqui na mesa algum candidato a deputado também. Saiu. Olha o Sami. Ele saiu. Se fosse umas 3, 4 semanas, você achava. Eu gosto de criticar político. Marinho. Não sei político, não. Marinho já foi. O ex-Marinho. O Marinho até o dos Santos foi tirado do time também. Mas o Marinho vai ser político. Vai ser. Marinho é bom. Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. Bom menino. E a vantagem é que você pode levar só o Marinho, eleger só o Marinho, ele já imita um monte de outros deputados. Você pode até levar todo mundo na conversa, né? Sim. Mas a última vez que você conversou com a gente foi na pandemia. Você estava na tua casa. Foi mesmo. A gente estava na época do lockdown e tal. E a gente bateu um papo com você. E agora você está lançando um reality show. Então, a gente começou... Eu assumi a presidência da Fundação João Mangabeira, que é a presidente do meu partido, e aí comecei a perceber que nós temos um problema grave, que você às vezes elege prefeitos, governadores, e não tem jovens preparados para exercício de funções públicas. Todo mundo quer fazer política, mas a pessoa fala assim, vem cá, você sabe redigir um termo técnico específico sobre organização social? Não sei. Sabe fazer uma licitação? Não sei. Sabe olhar um dado econômico? Não sei. Então a pessoa gosta de política, mas não sabe tecnicamente. Aí abrimos uma faculdade de gestão pública e demos 600 vagas gratuitas de tecnólogo em gestão pública na Fundação. Vão ser 600 por semestre. Foi um grande sucesso, enfim. E aí os jovens começaram a falar, pela primeira vez eu vi um partido fazer uma coisa que parecia útil para as pessoas e tal. Por que você não muda um pouco da linguagem? Porque vocês falam uma linguagem meio politiquês, que a gente não entende, a gente acha que é complicado, parece jurídico, né? Rebuscado. Aí eu falei, bom, e como é que seria? Aí uma pessoa sugeriu lá, vocês não fazem um reality, coloca todo mundo dentro de uma casa e tal. Como é que eu vou fazer isso, né? Para colocar eu, mamãe falei, Joyce, tudo dentro de uma casa só. Vai dar confusão, Aí, enfim, nós evoluímos para esse novo formato aí, que é um formato que a gente abriu inscrição, os jovens se inscrevem, vão ser 2 edições em São Paulo e 5 no interior de São Paulo, onde os jovens se inscrevem que tenham vontade de participar de política. A gente dá temas para eles, depois é claro que tem uma seleção, foram mais de 10 mil inscritos, depois nós fomos para 180, pegamos o vídeo de todo mundo, selecionamos 12 e trouxemos, ficam isolados uma semana no hotel, todos os 12 já ganham um curso da faculdade, uma bolsa de faculdade, e depois eles vão para um embate sobre temas diversos assim da vida corrente, tipo aborto, a favor ou contra, maioridade penal, a favor ou contra, improbidade administrativa, tem que ser com dolo ou só com culpa. Parece coisa complicada, mas faz parte do dia a dia, né? Mas e aí trouxe jurados famosos. O que você acha da improbidade administrativa? Você que é? Então, a improbidade, por exemplo, nesse caso a gente trouxe duas pessoas para serem jurados e a polêmica é a seguinte, claro que tem que ter improbidade para quem comete crime, mas a pergunta é, se o crime não for doloso, for culposo, em outras palavras, vamos supor, um médico que dá uma análise sua ou faz um diagnóstico e de repente erra, ele agiu com improbidade ou será que ele não agiu com improbidade? Porque todos nós erramos, aqui no programa todo dia vocês erram um pouco. Quando vocês erram, se fosse poder público seria improbidade, o que aconteceu? Acovardou todo mundo de decidir. No poder público todo mundo ficou com medo de decidir, né? Mas é difícil, né? Você provar que tem dolo também. É difícil, mas essa é a tarefa do Ministério Público. Na prática, quase ninguém vai provar dolo. Não, mas tem que demonstrar. Por exemplo, a gente já teve casos que claro, com dolo, claro, que tem caso com dolo. Se você pegar que a pessoa transferiu dinheiro, colocou na conta, isso tem dolo. Mas, por exemplo, servidor público, vamos pôr um promotor ou um juiz. Vamos pegar um juiz, que é o caso mais famoso, que é o mais alto cargo, né, do serviço público. Um juiz que dá uma sentença errada porque ele errou. Ele praticou improbidade? Não, ele pode ter errado, ele analisou errado. Tanto ele errou que muitas vezes um juiz tem a sua sentença reformada no tribunal. Um promotor tem às vezes uma denúncia recusada por um juiz. Isso não é improbidade. A palavra improbidade estava usada muito abertamente.
Improbo é aquela pessoa que tem a intenção de ter um benefício pessoal ou de prejudicar o dinheiro público, vamos dizer assim. Agora, acontecia muito das pessoas, também muitas cidades do interior, você sabe disso, por ele ter farmacêutico famoso e tal, se elege prefeito. Vai lá com boa vontade, não faz por maldade, mas pode cometer erros. Aí ele é acusado de improbidade. Aí ele fica suspenso, aí ele perde os bens dele. Então foi todo mundo se acuando. E essa foi a polêmica, né? Uma das moças, inclusive no debate lá no reality, tinha um ex-prefeito na mesa, e ela falou assim, ó, aqui, ó, eu tô com uma sentença do senhor de improbidade de anos atrás, para argumentar, né? Aí todo mundo se assustou e ela falou assim, ó, agora eu tô aqui quando o senhor foi absolvido, 2 anos depois, olha o tamaninho do que saiu na imprensa da sua absolvição. Ou seja, a condenação pública, ela às vezes espinafra a vida do cara e depois você não tem como falar, não, eu errei, me desculpe. Sim, mas é a vida do sujeito, né? A acusação é maior do que a inocência. Claro, e a palavra, né? Improbidade. Então, a adequação que foi feita foi para isso, para tentar tirar essa conotação. Ela endureceu a pena, quando você acusa e comprova o dolo, ela endureceu a pena, ela aumentou, inclusive, prazos de prescrição, mas tem que ter o dolo, tem que ter a intenção de prejudicar, não pode ser por erro, entendeu? Então, esse é um assunto, mas, por exemplo, absorvente em cesta básica, que era um tema que polemizou também. Tudo bem, é necessário absorvente? Mas e pasta de dente também é necessário? Por que tem que ser só absorvente? Aí as explicações, claro, de quem defende. Não, absorvente tem muita gente que não vai nem trabalhar, meninas que não podem trabalhar, não podem nem sair de manhã cedo de vergonha porque não tem um absorvente. É claro que não é uma coisa normal. Por que custa colocar lá? Não custa. Mas tem gente também... Dinheiro. Isso, mas custa dinheiro. Então aí você vai ter que ter, além do dinheiro, você vai comparar com outras coisas. Por que não pasta de dente? Pasta de dente é necessário? É necessário, né? Higiene também, então, enfim, é para mostrar para o jovem que tem polêmica em qualquer assunto. Se você quiser, você encontra bons argumentos de um lado e bons argumentos do outro. E aí tem um detalhe no reality, eles não sabiam se eles iam falar contra ou a favor, era sorteado antes. E aí, de repente, o sujeito era a favor e tinha que falar contra, para ver a capacidade de argumentação. Fizemos os 5, gravamos os 5, agora estamos editando, na outra semana vai pro ar, e aí você e todo mundo de casa pode olhar o reality e depois também trazer de volta um dos que foram derrotados, que saíram, eles vão ter uma repescagem. Os 3 finais vão para a final, nós vamos ter essas 5 fases aí que eu falei, 6 fases, aliás, no interior e na capital, e depois o grande vencedor escolhe um lugar, uma universidade que a gente vai pagar, além dessa aí, uma outra, em qualquer lugar do país ou do mundo, e a gente arrumou um carro para dar, um carro 0 km para quem ganhar também, que é legal. Hein? É tipo um aprendiz, assim. É um aprendiz. Ao invés de demitir, você fala, você tá impeachmentado. É isso aí. Não, e claro que muita gente fala assim, você vai ter que ser candidato, você gostou da história, e muitos até que perderam, falaram, olha, adorei, eu quero ser candidato, enfim. A gente não tinha ninguém filiado no meu partido, então a gente, aliás, excluiu os que eram do meu partido, para não ter esse impacto, né? Mas aconteceu um caso interessante. Um dos rapazes, no meio do debate, ele deu uma insinuada. A gente levou aquela Isa Pena, que é uma deputada estadual do PSOL, e o rapaz falou para ela, olha, eu sou do PSOL, viu? Meio que antes do programa. Pra, na verdade, dar aquela faladinha, né? Um merchan. Aí ela ficou brava, sabe? Ela foi a que excluiu o cara. Falou, você não devia ter falado pra mim que você era do partido, tua palavra não sei o que lá e tal. Quer dizer, deu uma sensação. Puxar o saco. Aliás, reality bom é reality que tem briga. Então eu imagino. Teve briga. Teve o cara que é da direita, o cara que é da esquerda, mais bolsonarista, outro cara gosta do Lula. Teve dividido lá? Não, assim, porque nós não entramos em assuntos partidários, mas nós entramos em teses. Por exemplo, maioridade penal. Você acha que deve reduzir? Por exemplo, um dos assuntos bem polêmicos lá no dia era o uso da maconha, a liberação da maconha. Isso aí é tudo. Então, aquela polêmica. Mas, por exemplo, tem um projeto, né, que é em São Paulo, inclusive do Caio, de liberação do uso da substância para fins medicinais. Sim. Sinceramente, não dá para a pessoa falar assim contra, é difícil você argumentar contra. Para uma criança que tem epilepsia, para uma pessoa não poder usar um remédio que tenha a substância. Mas tem gente que é contra, tem gente que argumenta contra, né? Como tem em vacina e tantas outras coisas. Quer dizer, aliás, o último episódio foi o Alckmin com o Ciro, e o assunto era: o Estado pode fazer medidas restritivas que interfiram no meu direito individual? É polêmico. Eu posso exigir de você um passaporte para você subir nesse prédio? Eu posso exigir que você... Enfim, é polêmico, porque tem a liberdade individual do sujeito também, que está prevista na Constituição.
Então, tudo isso é para mostrar para as pessoas que as decisões podem ser chatas ou não, elas no final são políticas e você tem que aprender a conviver com ela, né? E também aprender a viver com a divergência. Você pensa de um jeito, eu penso do outro, nós vamos ficar qual que é a sua opinião sobre isso, já que você tocou nesse assunto? Qual delas? Sobre o passaporte. Eu sou favorável às medidas restritivas, claro. Eu acho que elas eram importantes desde que determinadas pelos órgãos competentes. Agora, nós tomamos muitas medidas equivocadas. Pega São Paulo. São Paulo é o ápice do equívoco, né? Nós tivemos assim, você ter maior número de mortes no mundo do Brasil já é difícil de engolir. Agora, São Paulo é um estado que investe muito em pesquisa. Nós somos o estado que mais investe em pesquisa. Quando as pessoas compram um copo, uma caneca assim, ou um quilo de qualquer coisa em São Paulo, 18% é imposto. Dos 18%, 5% é USP, 2,5% Unicamp, 2,5% é Unesp, 3% é Paula Souza, que é a ETEC e FATEC, 1% é para a FAPESP, só para pesquisa. Então, todo esse percentual, 14 dos 18, nós paulistas, nós fizemos isso a vida inteira, porque nós acreditamos que a pesquisa é importante. Ora, o que você espera disso? Que nós estejamos na frente, que nós façamos nossa vacina, que nós estejamos na frente dos... Nós não podemos ficar rebocados pela situação dos outros lugares. Ora, em São Paulo morreu mais gente proporcionalmente do que o resto do Brasil, do que no Amapá, do que em Rondônia, do que no Pará, do que na Pará. Pô, não é possível. Com tantos recursos assim, é porque eles erraram. Lembra? Você se recorda, eles promoveram aqui em São Paulo, logo depois do 19 foi a Covid. No ano de 2020, o Dória, na época o Bruno, promoveram o maior carnaval do país do século aqui, lembra? Lembro. E juntou 10 milhões de pessoas, e já sabia que ia ter essa confusão. Depois eles fizeram um rodízio de carro. Lembra que fizeram um rodízio? Sim. Fizeram um rodízio num dia para no outro. Eles mandaram abrir pizzaria das 10 às 4 da tarde. Isso é verdade. Eles querem mudar o hábito alimentar. Mas então tá parecendo a Globo. A Globo botou o Luciano Huck. Pepperoni A Globo botou 5,5. A Globo botou o Luciano Huck no domingo, as pessoas estão comendo feijoada no domingo, porque o Luciano Huck tem cara de sábado. Sim. Então fica todo mundo agora quer mudar a alimentação. Então o senhor é a favor do passaporte sanitário? Você acha que eu sou a favor de todas as medidas se você tiver exigência, nós tivermos num quadro como nós estamos, nós vamos caminhar para não ser exigível. Mas se tiver necessidade, é claro que é exigível. Você não pode achar que não dá para fazer. Se tivessem feito só uma coisa que eu propus logo de início, aliás, pedi ao Dória, faz a quarentena em Cumbica. O Brasil é um dos poucos países que só tem uma entrada praticamente de estrangeiro. Se tivesse feito a quarentena em Cumbica, nós tínhamos evitado milhares de problemas, né? Mas não fizeram, porque teimosos, enfim. E depois aí, claro que surfaram nessa onda, a briga por conta da eleição. Nós estamos no meio de uma história aqui no PSDB, dos tucanos, da prévia, que vai ser agora domingo. Eles estão escolhendo quem vai perder a eleição para presidente. E aí, é uma prévia inversa. É uma prévia inversa. E aí eles estão numa prévia enorme e parou o Estado de São Paulo para fazer a prévia. Os secretários viajando, todo mundo viajando, deputado viajando, eles viajando, o governo parou para tomar conta da prévia dos tucanos. O que nós temos que ver com isso? Governa, meu amigo. Agora, pode por favor. Não, claro, eu acho que tem alguns pontos interessantes que você levantou, mas também em São Paulo tem uma densidade demográfica maior. Mas eu queria te perguntar o seguinte... Você era meio brigado com Mamãe Falei, com a Joyce, né? E agora vocês estão amigos para sempre? Ou faz parte aí do processo quando está em campanha? Não, eu tenho 40 anos de vida pública, eu não tenho inimigos políticos. Aliás, não tenho relação com só o Dória. Só o Dória. Não, Dória. Tem sim. O Dória. Tem sim. Não, não tenho. Sabe, eu tenho até um pouco de pena do Dória, porque eu acho que ele não tem noção do que ele está fazendo. Ele não faz por mal, ele não tem noção. Tem birra do Dória que eu já sei. Não tem noção. Do Lula o Dória é como se fosse assim, uma pessoa que não tem noção dos riscos que ele está correndo. Né? Porque, sinceramente, renunciar de novo ao governo de São Paulo, depois de já ter sido eleito, sem cumprir mandato, isso vai acumulando uma bronca, né, nas pessoas. Eu não sei, eu ouço ele falar, às vezes eu até penso, será que eu estou errado? Ele pode ser sincero. Para mim, soa sempre falso. Você acha que o Lula teve dolo nas improbidades? Não, acho que não. Aliás, eu não, né? O Supremo é que achou que não tem dolo. Aliás, o Supremo achou que o juiz era suspeito. Partidário.
Sim, mas eu digo, o Supremo decidiu que os processos estão anulados. Vai começar tudo de novo e quem decide se tem dolo ou não tem dolo é... Você que já entende aí da vida pública, trabalhou com ele. Na convivência que tive, que foi pequena, porque eu era deputado, ele era presidente. Na convivência que eu tive, eu não vi nada que fosse de dolo. Pelo menos assim, com esse grau de intenção de pegar. Pelo que a mídia também mostrou, também você achou que não tem. Não, assim, a mídia é aquela história, né? Se eu pegasse um pedaço da mídia para ver a cada instante, eu acho que num país cada um tem que cumprir a sua função. Quem cumpre função de julgar as pessoas é o judiciário. Se ele disser que tem dolo, tem dolo. Se ele disser que tem crime, tem crime. Se ele não disser, até aí a pessoa, todas elas são inocentes, né? Ô Marcião, você que gosta muito do Dória, né? Tá falando do Dória. Dória. Ano que vem tem Já falei, o Dória é um... Faltaram na aula de história. O Dória perguntou lá no Ceará quem foi pra Dubai. Não foi isso? No Ceará. No Ceará não, Paraíba. Ó, nessa época, o França vinha aqui. Foi na época do presidente também. Foi na última eleição. Foi. Governador. E aí eu lembro que a gente estava aqui e você estava ganhando. Porque você foi candidato junto com o Dória, tava pau a pau. Tá. Aí ele veio. Aí o Dória veio com Bolsodória. Aí ele... Agarrou. Esse comunista. Ele falou que eu era Márcio Cuba. E olha, se ele perder a prévia domingo, atenção, brasileiros tucanos. Quem quiser ver o melhor debate da TV... vota contra o Dória, porque se ele perder a prévia, ele vai ser candidato a governador de São Paulo para dizer que vai derrotar o Márcio Cuba e vocês vão ter oportunidade de ver os debates fase 2. Aí sim! Todo mundo quer ver o debate. Vale a pena. Quero ver o pau torar! Era exatamente essa. O debate é sensacional. Você viu o que eu falei, né? O Dória, sendo franco, isso aí tem essa briga, metade gosta do Bolsonaro, metade gosta do Lula. Tem um homem que pode unir o Brasil, que é João Dória. Porque 100% não gosta dele. É o cara que mais consegue a unanimidade. Ele vem afiado. Ele é campeão. Ele é bom. Ele é campeão. Marcelo, isso que eu ia perguntar pra você. Tá passando mais cenas dele lindas aí. Essa aí acho que foi no Rio. Bronzeador nele esse dia. E eu vou falar pra você, no dia que tiver, quando ele largar o governo, o pessoal vai atrás. Lembra que uma vez ele foi pra Miami? Eu não sei se não foi lá tomar a Pfizer, né? Porque ele tomou a Coronavac aqui, mas ele foi pra lá, não sei não. Espirituoso. Ô, Márcio, a gente então, indo com o que você falou, a gente pode esperar novamente o encontro de você como candidato governador contra o Dória. E eu queria perguntar, que você estava falando do PSDB, qual vai ser o futuro do PSDB? Porque eu tô aqui em São Paulo há pouco tempo e o PSDB tá aqui como governo há muito tempo. Você acha que o PSDB ele vai ter um declínio eleitoral? Acho que sim, acho que vai ter um problema grave. Eles, toda prévia, nós não temos muito hábitos de prévia. E a prévia é um bom instrumento. Mas como as prévias no Brasil não há hábito, então as pessoas ficam bravas. Quem perde fica bravo. Em vez da pessoa ajudar o outro, fica bravo. Por exemplo, o Dória falou mal do Leite, né, disse que o governador Leite deu a entender que ele tinha ajudado alguma coisa em relação ao Bolsonaro, enfim. Quer dizer, ele fica instigando e depois é claro que fica difícil para a pessoa falar, não, então agora eu vou trabalhar para ele, né? Então as prévias têm consequências. O PSDB hoje praticamente só existe em São Paulo e no Rio Grande do Sul, basicamente, né? Um pouco em Goiás, um pouquinho no Ceará, mas assim, eles vão ter muita dificuldade de sobreviver. Foi um partido muito grande, importante do Brasil, mas eles foram um pouco diluídos porque faltou talvez aí o fato de você ter alguém que pudesse conduzir para uma determinada linha ideológica. Eles têm uma confusão ideológica interna, difícil de você operar. Você acha que é muito elite? Hoje em dia o cara não gosta mais do sapatênis, daquele sapatênis, do político elite, tem que chegar mais na vila, como a gente fala aqui. Não, eu sei, o que eu penso antigamente falava, não, a pessoa mais pobre gosta de ver o cara rico, que o cara rico. Veja, o Dória é um moço rico e ele se elegeu, todo mundo sabendo que ele era rico. Gestor. Então não era um mau negócio. O problema é o seguinte, é o jeito de você, eu pelo menos imagino que as pessoas, e até no reality da gente provoca isso, é você olhar para a pessoa e enxergar sinceridade. Sim. Eu usei uma expressão, né, sobre autenticidade, aliás, me perguntaram na época o que eu achava, dá uma palavra para falar o Bolsonaro. E eu falei autêntico. Aí todo mundo, você é maluco? Porque eu falei, olha, pra mim, o que eu ouço, eu tenho a sensação que ele acredita no que ele fala. Sim. Não é que ele tá sendo falso. Então, quando eu ouço o Dória falar, eu não sinto essa mesma autenticidade.
E acho que essa coisa elitizada, não há problema de você ter sua vida e ter seu empresário bem sucedido, que bom, enfim. Agora, tem que saber trabalhar com as coisas públicas. O que eu digo é, por exemplo, o Moro. O Moro é um cara que parece que entrou, um player importante que entrou aí. Mas você acha que ele vai chegar na Vila? Ele vai chegar com discurso na massa. pra pegar a massa? Massa FM. Demorou, hein? Demorou. Eu acho que não vai. Difícil, demorou. Não é, porque aí é um outro problema. Eu acho que o Moro nem candidato a presidente. Você acha que ele disse que tá o Mandetta calça. Mandetta calça. Qual que é a intenção? É o seguinte. Não, o Moro quer uma imunidade. Ele vai buscar um mandato de deputado ou de senador, evidentemente, né? E eu, se fosse ele, também eu queria, porque ele deve dar uma preocupação. Volta... Vai que o Lula... Não, e não é só o Lula e o próprio Bolsonaro. Quem são os dois favoritos? E ele falou que Bolsonaro não tem ressentimento, Lula, né? Os dois são adversários dele. Então, ele tá construindo uma coisa parecida com a do Dória, né? Sim. Quer dizer, acaba todo mundo ficando contra você, então é melhor ele buscar uma imunidade. Não é ruim pra ele uma imunidade, não. Ô, Márcio, você falou a questão aí do PSDB. Eu vou fazer o break. Tá bom. Só pra rede, né? O break pra rede, Jovem Pan, rapidinho. A gente volta já, continua aí. Muito obrigado pela sua audiência. O Márcio França tá aqui. Eu vou passar aqui o Instagram dele, o Twitter, @MárcioFrançaSP. Márcio Franca, é Franca, né? Porque não tem cedilha. Márcio Franca SP, entra lá. Vamos fazer o break pra rede, Reginaldo? É isso aí. Vamos lá. E a gente continua aqui na Panflix. É que você falou agora há pouco do PSDB, que ele tá perdendo força no Brasil, e o Alckmin parece que vai sair em debandada aí, e um dos partidos seria o PSB, para costurar aí talvez uma eventual chapa com o Lula, é o que estão falando por aí. E há quem diga também que pode haver uma chapa sua com Haddad. A pergunta que eu te faço é a seguinte: você não acha que essa possível aliança do PSB com o PT, se for o caso desse lance aí de se confirmar que você com Haddad, você que foi teve uma votação expressiva no segundo turno, 48%, você não acha que pode queimar seu filme, tendo em vista que aqui em São Paulo o PT não é benquisto? Veja, eu sou candidato a governador, né? E como todo candidato, você quer que todo mundo te apoie, claro. Sim. Agora, o formato que isso vai se dar, o ideal, e eu tenho uma relação muito boa com o governador Alckmin, então desde o início nós combinamos de fazer isso em conjunto, porque o Alckmin saiu muito magoado dessa relação interna do PSDB, Sim. A maneira que ele foi tratado. Não é uma questão de você falar para ele que ele tinha que abrir mão para o outro, que é governador, mas a maneira de falar para ele, que disseram para ele, governador, para o senhor o máximo que dá é para ser deputado. Para um sujeito que já foi governador 4 vezes, disputou a presidência da República, foi para o segundo turno, teve mais de 50 milhões de votos, parece ofensivo. Você não fala assim com a pessoa, né? Com ninguém. Então, eu queria muito que ele estivesse conosco. Vamos ver como é que nós vamos compor essa chapa. Especulação vai sair de todo lado, porque o Alckmin tem vontade de participar. Acho que ele é um nome mais nacional do que estadual, Sim. porque ele já disputou outras eleições. Ele completa um perfil interessante, porque ele tem um voto muito fundado no interior de São Paulo, esse voto mais rural, um voto agro, um voto, assim, ele tem um voto religioso, né? Ele é muito forte na igreja católica, mas nas igrejas evangélicas também. Então o Alckmin é um sujeito interessante. Sim. Que todo mundo lembrou, Mandetta, como é que chama, da Atena, Luciano Huck e tal, da terceira via. E não lembravam do Alckmin, como se ele não existisse. Ele era uma pessoa que já tinha disputado 2 eleições de presidente. É como na última eleição, tomou aquela saraivada. Foi. Então deu a sensação que ele não era competitivo. Eu sempre disse, olha, cuidado, quando você bota o nome dele aqui em São Paulo, ele está na frente de todo mundo. Para presidente da República, ele está na frente, por exemplo, do Dória, do Mandetta, dos outros, dessas terceiras vias padrões, o Alckmin é muito na frente deles. Então, ele é um nome nacional. E agora, claro... E essa questão com o Haddad aí? Pode ter uma chapa eu sou candidato a governador. Se todos eles quiserem me apoiar, ótimo, seria ótimo. E a minha disputa vai ser contra o Dória. Ou o Dória ou o Dorinha, porque tem o Dória é o governador e tem o Dorinha, que é o vice-governador. É Dória e Dorinha. E aí, se eles... Mas o Dorinha é o Rodrigo. Ele veio aqui uma vez, mas ele não aparece muito. Não aparece. Lembra quando era notícia ruim, o Dória mandava ele. Notícia quando ruim. Era boa, era o Dória. Quando ia fechar, era o Rodrigo. E quando era o show da vacina. Mas você não acha que tá eu acho que o populismo tá na moda. O que as pessoas estão comprando é populista. Por exemplo, se eu fosse escolher o melhor funcionário público, é lógico que é
Quem é? Alckmin. É o Alckmin. Sim, bom ele manja de tudo. Chega no horário, 7 da manhã. Ele vê aqui, você fica impressionado com ele. Fala, não, porque ele conhece. Ele conhece as ferrovias, ele conhece as rodovias, ele sabe. Ele é estudioso, ele é disciplinado. Sabe tudo. Mas a gente falava aqui pra ele. Alckmin, você tá muito triste. Tá triste. Triste. Falta um pouco de café. A galera quer... Quer a alegria e ousadia do Thiaguinho. Ele é retraído. Né? Ele é muito educado, ele é até simpático, ele é humilde, assim, mas ele é retraído. Por ser retraído... Triste. As pessoas passam uma sensação como se fosse tímido. Né? Sim. Um pouco do que as pessoas falam caipira. Sim. Né? Inclusive no PSDB tratavam ele de o caipira, os mais famosos, aqueles tucanos de alta pluma, né? Porque ele não separava a cor do Borgonha com Bordeaux. Não sabia separar os vinhos, né? O Alckmin nem toma vinho, então é o jeito dele. Padaria, café, não sei o que lá, aquele jeito dele. Mas esse jeito, ele também aproximou as pessoas simples do interior. Também. Sim. Então é isso que traz. Quando as pessoas achavam que aqui em São Paulo os votos eram tucanos do PSDB, o voto não era tucano. O voto era do Alckmin. Que ele trabalhou muito. É o jeito dele de frequentar o interior, o jeito dele de contar história, aqueles causos de Pinda, enfim. Essa simplicidade trouxe uma proximidade com esse eleitor. E no meu tempo, mais menino, o que era caipira, o que era da roça, era meio assim, a gente tratava meio desprezado. Era de um bullying, né? Bullying. Veja bem, esse mundo virou. Hoje o da roça e tal é o punk. O agro é tudo, tá o agro é pop. O cara da Marcelo, foi uma mudança. Até a música, né? Até a música. Verdade. Deixa eu falar uma coisa com toda sinceridade. Ele tá impossível. Não, Marcelo tá voltando? Tá voltando? Então aguarde. 10 segundos? Então espera 10 segundos e a gente já volta já com a sua pergunta aqui pra rede, pra todo o Brasil. Que presença, hein? Que entrevista. Devia trabalhar aqui, Ele não quer trabalhar. Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje, presença elegante e ilustre nesse programa. Márcio França está aqui com a gente. Para você seguir no Instagram e no Twitter, é Márcio Franca SP. Ele está com um projeto novo que é um reality. Olha, segue lá que tem o caminho para o reality que ele está fazendo. Muito interessante, com a molecada sobre política. E vai entrar onde? Redes sociais. Nós estamos procurando a TV para colocar. Faz aqui. Fica a dica aí para Jovem Pan. Faz aqui, pô. Vai, Tutinha. Márcio, fazer uma questão, desculpa te interromper. Não, é ele que ia fazer. Isso é verdade. É a sua vez, Desculpa. Você fez uma belíssima definição sobre os candidatos. Você analisou o Dória, você não sabe muito o que ele quer. Você falou, né? Você não sabe se o cara está falando a verdade. Falou que o Bolsonaro é autêntico. Mas estamos numa época de rótulos. Você me desculpa. Rótulos. Não querem saber se o cara falar, o Márcio é o Cuba. Foi assim que o Dória colocou. Sim. O Márcio é o cara do Lula, ele vai voltar o Lula. O Márcio está colando com o Haddad. Você, do seu governo, é um cara mais de esquerda? Como é que você define depende o que você é? O que as pessoas, quem é você, Marcelo? O que as pessoas entendem como esquerda é que isso é que há a confusão, né? Economicamente, uma pessoa de direita deveria ser um liberal. Né? Tá aqui um economista liberal clássico. Até hoje contou para mim que vai votar em mim se eu arrumar um economista bem ortodoxo. Eu só voto quem tem economista ortodoxo. Para mim a questão não é esquerda ou direita. Sim. É ter economia de uma forma ortodoxa e liberal, que é olhar os princípios básicos, que é o que segue a literatura de finanças. Aí você tem abusos e absurdos. De um lado e pro outro. De um lado do outro. Da esquerda tem mais, você tem mais histórico, mas também tem na direita. Sim. Também tem na direita. E isso eu acho que é um grande ponto. Porque... E essa mistura da pauta misturou com a área de costumes. Que é a história de liberação gay, família, quem é casado. Então, os meus conceitos pessoais, eu sou casado, 40 anos, foi minha primeira namorada, eu tenho 2 filhos e 2 netos, então teórico, sou católico, eu Você faço é conservador. Eu me sinto mais conservador de costumes, né? Não sou uma pessoa, enfim, mas eu também não acho que ninguém seja proibido de ser de outra forma. Sim. É isso. Então, aí é que está a confusão. Se, por exemplo, normalmente as pessoas que são à esquerda deveriam ser mais nacionalistas. Agora veja a confusão. Geralmente os militares são nacionalistas. Aqui em São Paulo, você pega a Polícia Militar de São Paulo, acho que 80%, 90% deve ser simpático ao Bolsonaro. Desses 80, 70 é Márcio França. Por que eu entro nesse eleitor?
Porque eles me associam a alguma coisa de prestigiá-los, de respeitá-los, de não mentir, de não prometer que eles vão ter o maior salário do mundo se eles não vão ter. Coisas que, enfim, é uma relação que se criou. Então, o clássico é o seguinte: eu estou filiado ao Partido Socialista Brasileiro, é meu único partido desde a minha... Eu nunca tive outro, né? Eu fui me eleger a primeira vez há também 30 anos atrás, 40 anos atrás, e portanto é claro que eu tenho uma posição ideológica, mas eu acabei de, inclusive a Tabata, nossa deputada federal, foi a Portugal agora, que nós pedimos para ela ir lá para Portugal, para filmar em Portugal e comparar o salário mínimo português comprando coisas em Portugal com o salário mínimo, que o governo é socialista. E trouxemos para cá para comparar com o governo, para outras realidades mundiais, para ver se compra mais produtos em Portugal ou se compra mais produtos no Brasil. Claro, símbolos, como você falou. Eu sei que isso não é uma conta simples, porque está aqui um economista que essa conta não é tão simples. Mas para dizer que as pessoas não podem associar, que isso é uma confusão que se fez, e Cuba, especialmente Venezuela, né, que foi o grande... A Venezuela não tem nada a ver com o nós pregamos. A Venezuela nem democrática não está, né, pelo formato que ela está hoje. Ela não permitiu eleições para as pessoas. Então, nós não temos comparação com essas pessoas. Nós queremos comparar com a Espanha, com Portugal, que são os regimes, os países nórdicos. Mas os canhoteiros aqui, o Ortega, eles apoiam o Ortega. Já gosto da Nicarágua. Opa, tá maravilhoso. Bolívia, né? Sim, mas é como se você comparasse um cara que é de direita aos países árabes mais duros, onde a mulher que tiver um relacionamento morre, onde a pessoa que é gay tem que ser morta. Apedrejado. Quer dizer, veja bem, há erros também, mas né? a preocupação é um processo, né? Nenhum país vira Venezuela, dorme e vira Venezuela. A gente vê uma tendência, por exemplo, a Argentina tem feito várias medidas que são perigosas do ponto de economia, tabelamento de preços, e está se aproximando da Venezuela. Eu acho que esses caras... Mas a Argentina endireitou. Endireitou, e o Chile não. Também, né? Não, o Chile está indo para a esquerda. Não, agora tem um ultradireita no Chile. Mas sempre essa história toda é a seguinte, essa confusão que se dá com a esquerda e a direita, eu digo, por exemplo, você quebrar o teto de gastos, né, pré-fixado, é um programa mais à esquerda ou mais à direita? Deveria ser a esquerda. Está sendo feito agora. Na verdade, está sendo feito na esquerda. Foi a maior crítica, né? É isso. Foi o puxão de orelha. Mexe a máquina. Agora, Então, mas na Argentina, o bigode lá, o Fernandes. Ele perdeu cadeira pra caramba. Agora teve votação lá pra deputado e tal. Perdeu cadeira. Cíclico, nunca perdeu, né, mas é cíclico. Mas eu acho que é a pandemia. Também. É a mesma coisa o Dória aqui. O Dória, ele fechou São Paulo e foi para Miami. Aí é um mau exemplo, né? É um mau exemplo. E na Argentina eles ficaram 9 meses fechados. Lockdown puro. A economia foi pro saco e morreu gente do mesmo jeito. Sim. Então, é que nem aqui, o Bolsonaro também não foi bem. Ninguém o Trump acertou. nos Estados Unidos também não foi bem. Ninguém acertou, mas é Então, engraçado, mas na China morreram 5 mil pessoas, com 1,5 bilhão de pessoas. mas a China também. Os caras trancam o negócio e falam pra você eu não sair. tô na China. Eu sei que morreram 5 mil. Mas na China o cara tranca e você não sai, pô. Ô, Márcio. Mas na Nova Zelândia morreram quantos? Eu não sei, mas é pouquíssimos também, né? Ô, Márcio, agora... Quer dizer, é um país diferente. Tá ligado à densidade. Ô, Márcio, agora eu queria até pro Reginaldo colocar uma música de suspense pra fazer uma pergunta importante. Márcio França, o senhor perdeu a eleição porque Dória juntou a Bolsonaro. É verdade isso aí. O senhor, agora novamente candidato a governador, Tá certo. a quem você vai apoiar para presidente para não perder novamente, porque o senhor perdeu por isso. Pra quem você tira o Para chapéu? em quem você vai depositar o seu apoio ao candidato à presidência, Márcio França? Olha, eu vou tentar ter um candidato do meu partido. Bolso França. Eu gostaria, não é? Não vai ter. Eu tô dizendo, o Dória dessa vez, ele vai agarrar no Butantan. Né? Então ele vai ser o Dória Tantan. Igual tem o Dória Tantan. Ele vai agarrar no Butantan. Porque ele vai As falar, anedotas o Dória do Marcelo. Dória Tantan, Dória Tantan. Você fala que... Você acha que... Você falou que... Ele fugiu, pô. Não fugi, perdão. Meu partido não decidiu o candidato ainda. Mas temos. não dá. Não, mas nós vamos achar, por que tem não? dó. A gente, Moro tá olha, aí, ó. nós lutamos muito para ter o Eduardo Campos. Eu trabalhei com o Eduardo durante anos para a gente ter o nosso candidato. Aí vocês lembram da tragédia, eu estava lá. Claro. Sim. Em Enfim, Santos aconteceu, faleceu. Não é fácil você repor uma liderança daquele tamanho. Não, ele era presidente do meu partido, era governador de Pernambuco, mas nós vamos achar, vocês podem ficar cegados que nós vamos achar. Você fala que sua briga é com Dória, né, pro governo, caso ele perca lá para as prévias. Mas você um nome aí que você não cogitou que talvez venha forte aí é o Deus do asfalto, hein? O que você acha aí de pegar ele? Tarcísio. O Tarcísio. Tarcísio. Da infraestrutura. Eu tenho uma referência positiva. Eu não conheço pessoalmente, mas quem conhece gosta dele.
Agora, ele não é de São Paulo, né? Então, ele vai ter um problema de falar, Tupã fica pra lá ou fica pra cá, né? Porque, de verdade, como ele não é de São Paulo, ele vai ter dificuldade. Sim. Acho que ele vai ser candidato ao Senado em Goiás ou Mato Grosso, parece que é isso que ele vai escolher ser. É mais tranquilo. Mas você acho acredita... que o candidato, se alguém for desse grupo, acho que o SCAF é um candidato forte. Você acha que o Dória vai já disputou a eleição. Mas o SCAF já foi filiado do meu partido, inclusive, SCAF. Sim, é mesmo. Você vê como é que o socialismo não é tão, né? O SCAF Mas o SCAF também é que nem o russomano. Nunca ganha. Não, começa bem, performa bem, é igual a gente no É igual o casamento. russomano. A gente vai bem no primeiro tempo. Casamento, vai bem no primeiro tempo, no segundo. Depois a gente desanima. Mas o Dória, provavelmente, quem que você acha que vai pro segundo turno? Eu não acho que o Dória, pelo menos as pesquisas, Vai não não, apontam que ele vá pro segundo Mas turno. no Brasil, tá caso seja. Não. Em São Paulo? Governo? Eu acho que ele não ganha pros prévios também. Mas se ele não ganhar as prévias, ele vai disputar o governo de São mas Paulo. você Ele é não vai mais ganhar. forte em São Paulo do que no Brasil. Quando você testa o Dória hoje em São Paulo, ele tem mais de 15 pontos. Você acha que ele vai pro segundo turno? Acho que ele tem chance de ir pro segundo turno. sim. Mais fácil o Lobo, Boulos. E o O que Boulos? seria ótimo, né? E o Boulos? Tá louco. O Boulos... Lógico, bom pra Ele você, quer né? que o Dória vá Seria, pra presidente. seria O bom Boulos. pra você. Presta atenção. Fala. Vocês não estão entendendo. Tô. O Boulos foi muito bem votado aqui. Foi. em São Foi, Paulo. na capital. Com o Bruninho. Foi. Com o Bruninho Dória. Isso mesmo. Notícia ruim, vai o Bruninho. Isso. Notícia boa. Vai Lembra lá. que o Bruninho ia E de lá? alguma forma o Boulos acaba colaborando para facilitar a vida dos tucanos. Claro, porque aí vai pro segundo turno, no segundo turno perde. Entendeu? Tem Então, muita para rejeição. Tucano, o Boulos é um presente importante, tá né? querendo. E eu acho que para o Boulos seria muito importante ele ter uma experiência política administrativa. Governar um lugar, ter um não aqui. secretário, ser ministro, ser alguma coisa, para a gente testar se as ideias podem dar certo. Para não ficar uma coisa só romântica, ter uma coisa mais efetiva, né? Porque às vezes você tem uma boa ideia. Eu conheço muita gente de boa ideia. Mas tem que ter um Mas pragmatismo. precisa resolver para poder ir lá e fazer. Senão a pessoa. Quantas pessoas vocês conhecem que tem boas ideias e não consegue Não executar? aplica. Não é? É isso. Sim. Então, assim, eu acho que esse momento da pandemia, para todo mundo, foi muito importante as pessoas perceberem que a experiência, se você vai pegar um avião para atravessar o Oceano Atlântico no meio de uma grande turbulência, todo mundo prefere um piloto experiente. Todo mundo prefere. Não há quem não prefira, né? Vai entregar sua filha para fazer uma cirurgia cardíaca, você prefere um médico experiente. Não tem como não. Eu acho que isso sim, todo mundo, de maneira geral, aquela história dos outsiders. Elas ficaram um pouco assim, a população vai preferir voltar um pouco para a normalidade. Eu digo, ó, arrisco menos. Pelo menos eu sei que amanhã é sábado. Você tá com um discurso bom, hein, Candidato, Francisco? tá bom, tá bom. afiadíssimo. Tá bom. Afiadíssimo, Tá bom. candidato. Preparado? Tá bom. Tá preparado. Isso, Liz. Ele tá torcendo pro Dória ir lá der pra vai nada dar trabalho, certo, hein? viu? Segura Vocês, aí que o Dória vai vocês pra- reservam uma cadeira aqui que eu venho pra cá. Faz reportagem Vai pra dar, gente. vai dar trabalho. Ô, Márcio, a Fran. gente tá falando do declínio do PSDB, da questão ideológica que tem no partido. Por que você acha que no PT, que teve todos esses escândalos de corrupção, não tá. As pessoas não falam desse declínio do PT igual fala do PSDB? Porque tem o Lula. Né? O PT, basicamente, é o Lula. A presença do Lula é uma presença marcante, não é uma pessoa qualquer. Né? Foi alguém que governou o país 2 vezes, fez sucessor. É claro que ele é um líder relevante. A presença dele é uma presença que é marcante e enquanto ele tiver com a presença, todo mundo se sente um pouco... Olha, ele vai nos ajudar a levar essa bandeira, enfim. Mas é evidente que criou-se um problema grave. Talvez, assim, houve mais antipatia em relação ao PT do que ao próprio Lula. Tanto que você testa em pesquisa e você vê isso claramente, né? As pessoas pegaram mais antipatia ao partido, porque no Brasil também tem isso. Partido, todos eles são muito chatos, né? Essa coisa de partido é uma coisa parece distante da população. Ninguém se sente representada por um partido, por uma mudança partidária. Quem que é filiado e vota em alguma coisa de partido? Nós estamos agora, inclusive, numa mudança interna no nosso partido, vai ser o primeiro partido digital. O filiado pode votar digitalmente e se ele tiver a maioria dos votos, vai obrigar a bancada a votar daquele jeito. Para dar um pouco de voz para as pessoas falarem, olha, eu estou no partido, mas eu influencio no partido. Porque partido é uma coisa assim distante da população. De maneira geral, as pessoas não gostam. Mas a turma pegou bronca do PT, não foi por conta do Lula? Porque você fala assim, ele é mais bronca Acho do que partido... menos do Lula, mais daquela doido, o cara foi contingência, preso. né? Se você lembrar, hoje quem que gosta de algum partido?
PSDB ninguém gosta, do PMDB ninguém gosta, do não sei o que lá ninguém. Aquele que o Bolsonaro tinha ido, levou muitos votos, também PSL. ninguém gosta, PSL. Então, na verdade, as pessoas não gostam de partido. Partido parece uma coisa distante das pessoas. Isso é verdade. Entendeu? Sim, então, as pessoas vão mais pela pessoa do que pelo partido. Mas eu acredito que engraçado, essa rejeição é ao Lula. Não tem como. Tantos anos de vida pública, a pessoa fala, não me importa o partido, eu voto na pessoa. Eu ouço isso muitas vezes, né? Aí você fala, olha, então eu resolvi ser candidato a deputado. A primeira pergunta é por qual partido? Se não te importa, pra que você quer saber? Fala que é o PT. Não, saber qual é o viés. Ela quer saber com quem você anda. Exato. No fundo é isso. Exato. Ela não quer saber o partido, ela quer saber quem você anda. Não, quer saber qual é o viés, Quando você fala que a bancada vai votar a pauta do partido, quer dizer que não importa tanto quem é o deputado. Você está votando na legenda. Mas então tanto faz. Em tese deveria ser assim. Ele vai ser um robô deveria ser assim, partido. Não, mas por exemplo, se você está eleito pelo Partido Verde, que é um partido ambientalista, de preservação e tal, você não pode ir lá votar a favor do desmatamento, né? Porque você foi eleito com Mas ninguém vota a favor do desmatamento. Ninguém é a favor. Ninguém é a favor. Tira o chapéu. Talvez o exemplo esteja exagerado. Sou a favor do câncer, do abuso infantil. Não, mas talvez seja exagerado. Mas quero dizer, se você se elege por um partido que determinada vez, como você fala antecipadamente, que você é a favor de uma tese e você se elege com aquele partido daquela tese, claro que não é correto você chegar lá e votar completamente diferente. Tá vendo então você está mal situado no partido. Agora deixa eu perguntar um negócio pra você, França, que você é pré-candidato. Claro! Candidato. Claro! O que você acha agora? Você viu que o Facebook já proibiu aí política e coisa e tal. Não pode mais. Então, o que você acha? Eu tô ferrado agora nisso aí. É difícil, né? Porque a gente sabe que houve muito exagero, muita coisa de fake, enfim. Mas é uma convivência como se fosse a questão de Uber. Você não vai conseguir impedir isso, né? Na prática, você não consegue impedir. Você tem que criar mecanismos das pessoas entenderem, e agora está muito comum já, indenizações judiciais para quem mentiu, para quem falou coisas erradas, caluniou. Porque tem que ter responsabilidade. Eu não posso chegar lá e falar uma coisa dele pessoal sem saber se é verdade e acusando a pessoa, porque as pessoas pensam que isso aí está dentro do chuveiro, como se não é verdade. Aquilo você está colocando para todo mundo. É um meio de comunicação. Todo mundo que está num veículo oficial, ele tem lá a responsabilidade de ter um CNPJ que responde por isso. Mas quando a pessoa está lá, não é que ela não tem. Quantas vezes você já viu? Eu mesmo tive vários casos da pessoa falar, olha, ele é um ladrão, ele não sei o que. Aí eu processo, a pessoa fala, desculpa, eu não tinha nenhuma noção disso, eu me enganei, eu peço desculpa. Outro dia eu estava no Twitter e eu vi um rapaz que colocou na hora para mim, se eu pudesse explodir uma bomba por onde ele passa. Aí eu olhei onde é que ele estava, localizei e falei para ele, olha, eu vi aqui você colocando, acho que você foi indelicado, não devia falar desse jeito, você não me conhece, tá? E se você tirar isso aqui, se você não tirar, eu vou te processar. Levou 30 minutos, ele falou, olha, eu já tirei, não sei o que lá e tal. Agora que você tirou, eu queria que você pedisse desculpa publicamente, dissesse, porque você, claro, você é um puta ditador, né? Tá louco, puta ditador. O cara não pode falar que vai me explodir. Mas já existe uma lei. Aliás, ele falou que ia me explodir porque é o apartamento da minha mãe, que ele explodia junto com minha mãe. Márcio Maduro. Mas o Dória falou que foi sua equipe que fez o vídeo fake lá e você pediu provas pra ele. Como que anda isso aí? Você vai processar o Dória por você falar? Você lembra daquele vídeo? Da suruba, da festinha. O Sami tava. O Sami tava. Não, era a equipe. Eu tava com então você que filmou. O Sami tava atrás de ver quem é que filmou aquele vídeo. O Sami tava na suruba do Dória. O Sami tava na piscina. Dona Zuckerman não. Eu tava com uma senhora aqui que não posso falar. Tava na piscina nadando crawl. Não era ele, era ele. O Sami, ele comprou um Samsung pra filmar. Deixa eu falar sério. Faltam alguns dias pra eleição, explode esse vídeo. Sim. Aí eu fui pro debate à noite, o Dória chega com a esposa e falou, Márcio, você não vai usar isso. Eu falei de jeito nenhum, isso não é assunto... Primeiro que não é assunto de governo. Mas você falou que a régua dele era... Você deu uma... Você falou que ele estava medindo pelo tamanho da régua dele. Isso é uma expressão de... expressão normal. Deixa a régua. Usar o caráter pela sua própria régua. Isso. Não tem nada a ver com o só do vídeo. Tá bom. Nada a ver. Marcelo. Você falou que ele tinha uma régua murcha. Tá bom. Aí eu falei, olha, aí nós passamos o episódio, ele começou a falar que dava a entender que eu tinha feito e tal. Eu digo, olha, isso é impossível porque eu não estava naquela cena. Só pode filmar quem estava na cena. Sim. Né? Muito bem. Passou, o assunto morreu, acabou. Ok. Agora, ele foi num desses programas como o nosso, assim, de comunicação recente, não sei se foi no Flow, um desses. Podcast. E ele falou o seguinte,
Olha, isso aí foi o Márcio França que fez. E também agora que ele falou que foi eu, então o que eu estou fazendo é para que ele prove. E eu vou, claro, exigir a presença das moças, que todo mundo conhece, que elas tragam as moças, testemunhas, para que elas possam dizer quem estava, quem filmou, etc. Você acha que o vídeo é verdadeiro? Não sei. O vídeo existe, claro. Na verdade, o verdadeiro não sei, não estava na cena. Você acha que é o Quem pode dizer é quem estava na cena. Eu tenho a menor ideia. Não era o Sami, o Sami estava na cena, quem tem que falar é o Sami. Eu vou rolar todo mundo que estava na cena. Eu sou liberal até meia-noite. Mentira. A questão é o seguinte, eu não sei que tal. Eu lembro que tinha fake, não era fake. Não era fake. Você falou da régua murcha. Não falei régua murcha. Não foi régua murcha. Ô, Márcio, e o que você acha agora? O que você acha agora do Supremo aí se metendo no orçamento, se metendo legislando, julgando, semipresidencialismo? Nós passamos um período onde o legislativo deixou de tomar conta das coisas que deveriam ser da política, né? Decidir coisas políticas. Quantos assuntos vocês sabem que ficaram lá, às vezes, 2 anos, 3 anos, 10 anos? Então, o legislativo tem que exercer sua função. Quando ele não exerce, começa uma pressão lá no judiciário e eles acham que eles têm que fazer o papel da política. E aí, de verdade, é claro, muitas vezes eles também podem errar. Então, o certo é que a decisão política fique para o legislativo, que é quem foi eleito para isso, que tem representação, tem um pouco de cada um, não é apenas uma chamada lá no Supremo, claro, são 11, é importante, mas eles não representam exatamente a população. Quem representa a população é o parlamento. Exato. Mas os caras estão com o poder, né? E você sabe que poder ninguém gosta de largar o poder, né? É verdade, complicado claro, essa história. É difícil. Não é? Mas quanto mais você tiver parlamento forte, preparado, menos você vai ter gente entrando nesse assunto. Porque aí o parlamento faz o seu... Por que alguns assuntos demoram tanto para ser resolvidos? Vamos dar um exemplo aqui de São Paulo. Falei agora há pouco da questão do uso da canabiol. Eu vi ontem o Caio falando na Assembleia. Está 2 anos para votar. Por que 2 anos para votar se as pessoas podem usar ou não a substância para efeito de cura de medicamento? Demoram para votar, daqui a pouco alguém entra com uma ação na justiça e o juiz decide. Entendeu? Então, o parlamento tem que exercer sua função, aquilo que é a tarefa deles de decidir, porque no parlamento todo mundo discute e no final a maioria vai vencer. É assim que funciona. Então, mas o parlamentar hoje ele só quer reeleição. Ele quer se reeleger. Ele quer se manter. Ele quer se manter. As pessoas acostumaram com essa tese do seguinte: é melhor não decidir nada, que eu não me queimo com nenhum lado. É isso aí. Você acha que é por isso que não sai nenhum pedido de impeachment lá do STF? Que já cansaram de entrar com pedido? Você acha que é muito rabo preso lá? Entra nessa sua tese que não, impeachment é bem diferente. Impeachment não é um caso comum, né? Você impeachment uma pessoa é um caso extraordinário. O que eu digo é que o parlamento tem diversos assuntos cotidianos da gente que eles não julgam. Eles têm que julgar. E não é só o parlamento federal, estou contando aqui um caso estadual. Sim. Quer dizer, então tem diversos assuntos que eles têm que julgar. Quando eles decidem, eles evitam que o judiciário tenha que se manifestar. Eles não decidem, começa uma pressão em cima do judiciário, o judiciário avoca aquele... Mas você acha que está tendo excesso no STF? Não dá de liso, não. Vamos lá. Não, é claro que... Excesso do STF. Eu não digo excesso, mas evidentemente que muitas decisões do STF eu contrariei, eu sou contrário. Aliás, eu sou advogado e eu vivo de contrariar decisões judiciais. Sim. É parte da gente. Porque às vezes você acha que eles não tomaram conta. Inclusive porque você se lembra que o STF é composto também por pessoas. Sim. Você tem uma maioria momentânea. Depois muda essa maioria e muda o entendimento. Demora também. Quantos casos? Eu passei por dezenas de casos que eu discordava de uma decisão e tinha que recorrer. Agora, quem que pode agir mais rapidamente? É o parlamento. Né? Quando o parlamento é pressionado, ele age rapidamente. Agora tem que ter pessoas preparadas para fazer essa tarefa. Né? E agora eu acho que tem decidido mais rapidamente. Boa. Pois não, você tem mais... Não, só para falar, porque você citou a Venezuela, e se eu não me engano, toda essa questão da Venezuela começou com o STF lá dissolvendo o parlamento. Você acha que existe a possibilidade de acontecer isso aqui? Não creio, porque isso seria uma medida completamente inconstitucional, né? O equívoco é o Portugal teve problema também. Portugal, o cara acabou, falou, tá desfeito. Mas a regra é diferente, porque em Portugal existe institucionalmente o formato de você convocar eleições novas. Então você dissolve o parlamento, o regime parlamentarista, e faz que, aliás, outra eleição. é um regime novo, que é novo pra gente, né? E você dissolve e você testa se você tem força ou não tem força no voto. Vai pro voto. Aí você dissolve todo o parlamento. Cai todo mundo e cai você também.
né? Porque o primeiro-ministro cai junto. Aí, se por acaso chegar a eleição em janeiro em Portugal e nós ganharmos com ampla maioria, vai voltar de novo e vai voltar mais forte. É isso. Muito bem. Márcio França, muito legal você ter vindo, queria agradecer muito a sua presença, sempre o papo é muito legal, queria que você trabalhasse aqui com a gente, que sempre é divertido. É engraçado. Roteirista também, no lugar do Paim. É muito gostoso conversar com você, trazer aqui as informações e a gente convida todo mundo para ver esse reality. Eu tô curioso para ver a molecada discutindo política, é um negócio, uma ideia muito bacana. Quem teve essa ideia? Tem um VT? Pô, que bacana. Tem um VTzinho? Pô, eu vou passar então em primeira mão para vocês aqui o reality do político. Pode rodar, por favor. Ó, bonito, hein? Super produção. Bonitão, hein? Ó, vou passar aqui. Então, vou passar aqui. Fique ligado aí no... Põe aí a rede social aqui do Márcio, por favor. É @MárcioFrançaSP. Tá lá já. Lá você tem o caminho para assistir. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês, viu? Parabéns aí pelo sucesso de sempre. Tamo junto. Isso.